te louvamos por essa noite, porque desde, aleluia, da abertura deste culto, desde o início, o Senhor já tem falado conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, continua falando conosco, não o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar conosco, Pai. A tua palavra, Senhor, que já está liberada sobre a vida do teu ungido, Paizinho, enquanto ele está aqui, Pai, te servindo, continua cuidando também deles lá no ministério, a pastora Renata, os pastores que estão ali neste momento, estão cultuando a Deus também, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, as tuas promessas, Pai, continua velando sobre a vida do pastor Lucas, sobre a vida da pastora Renata, Pai, esse ide, essa obra tão grande que o Senhor tem ainda a realizar, sobre a vida deles, Paizinho, renovando as forças, Pai, dando sinais nesta caminhada, Pai, que o Senhor verdadeiramente tem sido com eles e continuará em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, não a carne, mas o teu Espírito Santo de Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, seu capítulo número 12. Enquanto você procura, quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar fazendo menção da sua palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor José Bandeira, da pastora Vera, amém, desta igreja que nós aprendemos a amar, né, ao longo da caminhada, em nome de Jesus. Algumas pessoas nós conhecemos, mas outras é Deus quem nos apresenta, né? E este casal foi Deus quem apresentou ao longo dessa jornada, e graças a Deus por isso. Que Deus possa, em Cristo Jesus, continuar abençoando poderosamente esta casa, os obreiros, os membros, o apóstolo que está aqui também, que o Senhor possa abençoá-los também, o seu ministério, em nome de Jesus. Traga a paz à minha esposa, a pastora Renata. Como disse, a pastora Vera está lá adorando a Deus, bem longe daqui, não é verdade? É bem longe a igreja, né? Aleluia, tem que pegar trem, metrô, ônibus e pegar ainda um helicóptero para chegar. Brincadeira, irmãos, é aqui atrás, né? De trás do rio que estamos ali, aqui na Vila Nova York. Amém, a pastora Renata está lá com os obreiros, e hoje nós viemos aqui, né, retribuir tantas vezes que a pastora Vera, que o pastor José foram lá, deixaram a igreja aqui também dia de culto e foram lá nos honrar. Amém, hoje a gente veio retribuir também os servos de Deus em nome de Jesus. Vou ser breve, não vou enfadar você, porque o Senhor, ele vai ser bem direto naquilo que ele tem para as nossas vidas nessa noite. Atos 12, diz a Bíblia: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Talvez você possa se perguntar, mas o tema desta campanha, Jeremias, né? Que o Senhor vela por sua palavra para que a cumpra. Mas nós não vamos, dentro da ministração, fugir do propósito a qual foi colocado ao coração dos servos de Deus que estão liderando esta campanha. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que quando o Senhor Jesus, ele iniciou o seu ministério, e antes dele iniciar os seus primeiros milagres, quando a Bíblia vai relatar que lá em Caná da Galileia, ele transformou a água em vinho, ele escolheu alguns homens para serem os seus discípulos. A Bíblia diz que aproximadamente 70 andavam com ele, mas 12 eram aqueles que estavam junto com Jesus no dia a dia e no trabalhar do ministério. E a Bíblia vai dizer que dentre esses homens, o que mais se destacava no ministério de Jesus era Pedro.
A Bíblia vai dizer que Pedro, ele era um pescador, a qual a Bíblia diz que foi na beira da praia que o Senhor escolheu a Pedro, e logo no dia da sua escolha ele viveu um milagre extraordinário da parte de Deus, porque ele viveu uma grande multiplicação. E a palavra vai dizer que a partir daquele momento o Senhor disse a Pedro: olha Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, mas você vai passar a pescar almas. E a própria Bíblia vai dizer que quando Pedro, em sua primeira pregação, depois do Pentecostes, pregou, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram a Cristo por intermédio da pregação de Pedro. Então Pedro foi um homem que se destacou, aleluia, no ministério de Jesus. Pedro, ele tinha um jeito, talvez, que nos dias de hoje ele não seria muito bem entendido, porque Pedro era um líder, pelo que os historiadores, os pesquisadores bíblicos dizem, ele era uma pessoa sanguínea, ou seja, Pedro agia pelas suas emoções. Pedro, ele não pensava muito como agir, na hora de agir, a hora de falar, a hora de calar. Pedro, ele tinha uma autenticidade muito grande. Pedro, aleluia, se precisava consolar, consolava, mas se precisava tirar a espada da bainha e cortar a orelha, ele também fazia, porque Pedro, ele era autêntico. Pedro, ele não tentava ser uma pessoa que ele não era. Pedro, ele poderia tentar se comportar como João. João, aleluia, era puro amor. A própria Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus tinha um amor muito grande por João, e João, aleluia, demonstrava muito amor. Pedro poderia tentar agir igual João, mas não, ele não tentava agir dessa forma. Pedro, ele era ele. E talvez por ser autêntico, é porque Pedro se tornou um grande líder. Aleluia, nós vemos que todos os líderes, todos os pastores, eles têm as suas particularidades, eles têm o seu jeito de ser, o seu jeito de se expressar, o seu jeito de se vestir. Aleluia, porque Deus, ele não está à procura de pessoas engessadas, de pessoas que, aleluia, demonstram ser uma coisa que verdadeiramente não são. Não, o Senhor, ele gosta de pessoas que são transparentes. Quantas pessoas às vezes chegam nas nossas igrejas, em nossos ministérios, e dizem: olha, eu fui em tal igreja e eu me frustrei, eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com a liderança, eu me decepcionei com as pessoas que lá eu encontrei ao longo da caminhada. E eu pergunto: por que você se decepcionou? Olha, porque aparentemente a pessoa parecia ser uma coisa, mas quando eu conheci aquela pessoa no profundo, eu vi quem realmente essa pessoa era. E aí as pessoas dizem: olha pastor, eu gosto do Senhor porque o Senhor demonstra aquilo que o Senhor é, o Senhor fala da maneira que tem que falar. As pessoas até dizem: você é muito direto. Eu falo: não sou direto, eu não gosto de ficar, assim mandando a indireta, ou falando entre linhas. Eu gosto de falar de uma maneira direta, de uma maneira que você entenda. Se eu estou bravo, eu estou bravo. Se eu estou feliz, eu estou feliz. Eu nunca vou fingir uma coisa que eu não sou. Então Pedro se destacava por quê? Porque Pedro tinha uma autenticidade. E quando Pedro demonstra a sua autenticidade, a sua autoridade, Jesus vai escolher Pedro não somente para ser um discípulo, mas o Senhor vai escolher Pedro para liderar a igreja quando ele ascendesse ao céu. Aleluia. Sabemos que Pedro não é, aleluia, o sucessor de Cristo como prega a igreja católica, não, mas sabemos que ele foi escolhido, aleluia, para dar, aleluia, continuidade à igreja, que a igreja pudesse alcançar novos campos depois da ascensão de Cristo ao céu. E a palavra vai dizer que quando Pedro começa a liderar a igreja começa a crescer de uma maneira assustadora. A igreja começa a crescer de uma maneira, aleluia, horripilante, a ponto de Herodes ter medo do que podia acontecer segundo o crescimento da igreja. Você pode ter uma noção de quanto a igreja é grande quando essas eleições agora aconteceram. Nós vimos como a igreja, aleluia, teve voz durante esse período eleitoral, porque todos os líderes estavam sendo procurados para se posicionar politicamente e assim, aleluia, exercer a sua liderança sobre
sobre a igreja. Naquela época, o interesse da igreja não era interesse político, até mesmo porque o próprio Jesus, ele disse: o meu reino não é o reino daqui, o meu reino é o reino do céu. Aleluia. Porque quando Jesus estava na terra, eles se preocuparam com o que Jesus tomasse o governo daquela época, mas essa não era a intenção de Cristo. Cristo não queria governar, aleluia, num trono, aleluia, que era de homens. Não, ele nasceu em um trono, aleluia, foi criado em um trono, tem um trono, não precisa do trono humano para reinar. Ele é rei desde a antiguidade, ele é rei desde que as coisas foram formadas pelo poder da palavra. Ele sempre foi rei, aleluia. Então ele nunca precisou reinar sobre nada, porque tudo já estava sob o domínio dele. Então a igreja vai crescer, porque eu imagino que quando Cristo foi crucificado, as autoridades da época olharam e disseram: agora vai acabar, esse movimentozinho aí vai acabar, esses seguidores, esses discípulos de Cristo, eles vão se dissipar, vai acabar, aleluia, essa pregação, esses milagres que acontecem, tudo isso vai acabar, aleluia, tudo isso vai ter um fim. Mas o Senhor, aleluia, levanta os seus discípulos para dar continuidade. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, igreja, ela não pode parar. Eu costumo dizer lá na igreja: se você não fizer, Deus vai preparar outra pessoa para fazer. Se você não louvar, Deus vai preparar outra pessoa para louvar. Se você não pregar, Deus vai preparar outra pessoa para pregar. Porque Deus não depende de nós para o serviço sacerdotal continuar, aleluia. Ele levanta pessoas, se um não quer, Deus levanta quem quer, se aquele não quer, Deus levanta quem quer, aleluia. Por isso nós não devemos nos preocupar, igreja, com quantidade, não. Deus não está mais olhando para quantidade, não. Deus está olhando para qualidade, porque muitas das vezes nós estamos no meio de uma multidão, como aquela mulher do fluxo de sangue estava, pastora Vera, estava no meio de uma grande multidão, todos apertando, oprimindo Jesus, e ninguém estava sendo abençoado, mas ela, aleluia, rompe com a multidão, toca na orla das vestes do mestre, e dentro daquela multidão ela é curada, aleluia. Por quê? Porque ela foi não somente ali para buscar o milagre, mas ela falou: eu quero ir lá e tocar na orla, aleluia, eu quero receber o milagre, mas eu quero tocar na orla. E para tocar na orla, o que ela teve que fazer? Ela teve que se lançar, ela teve que se jogar, ela teve que se prostrar perante os pés do mestre. Já a multidão não, a multidão ficava esperando Jesus fazer alguma coisa, e Jesus não estava preocupado com aquilo aquele dia, porque Jesus não estava preocupado com a quantidade, mas sim com a qualidade. A igreja crescia, irmãos, de uma maneira assustadora, a ponto de os judeus ficarem preocupados com o que estava acontecendo. E aí a Bíblia diz que Herodes, ele vai lançar mão de alguns da igreja para maltratar. E a Bíblia vai dizer que ele mata a espada Tiago, irmão de João. E isso agrada aos judeus de uma maneira tremenda. Aleluia, judeus que diziam que serviam a Deus, judeus que seguiam os preceitos religiosos da época, que seguiam a tradição, que seguiam a liturgia, que seguiam, aleluia, todos os mandamentos que Moisés havia deixado, agora estavam se alegrando com a morte de alguém. Quantos de nós também nos alegramos quando alguém morre, não fisicamente, mas morre espiritualmente? Quando alguém cai, aleluia, as pessoas têm prazer de colocar nas redes sociais: olha aí, eu não disse, olha aí, caiu, olha aí, pecou. Nós temos muitas vezes prazer na morte espiritual de alguém, e os judeus estavam se alegrando, porque Tiago havia sido morto, aleluia, a fio da espada. E a palavra vai dizer que como isso agradara aos judeus, Herodes vai dizer: olha, não vamos prender agora qualquer discípulo, não vamos prender João, não vamos prender, aleluia, André, não vamos prender Matias, não, vamos prender o principal, vamos prender o líder, vamos prender Pedro, ele é o líder da igreja. Se nós prendemos Pedro, certamente esse movimento vai acabar, os discípulos vão, aleluia, se dissipar, os discípulos vão parar de pregar, aleluia, a mensagem que Jesus ordenou
que eles pregassem, mas o próprio Cristo, ele disse: ide por todo o mundo e anunciar o evangelho a toda criatura, começando em Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Aleluia. O Senhor, ele disse que o evangelho seria pregado, seria anunciado, o evangelho iria se expandir, igreja. Então, entenda uma coisa: o inferno não pode parar a igreja. Ele pode até tentar, ele pode até se levantar, achando que a igreja vai ficar parada, mas entenda uma coisa: quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Não foi assim lá no começo, quando o povo de Deus estava sendo escravo lá na terra do Egito? A Bíblia vai dizer que quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. Porque o crente é igual omelete: quanto mais bate, maior ele fica. Quando estão batendo, irmão, dá glória a Deus, porque você está colaborando para o teu crescimento. Aleluia. Testemunho para contar. Mas pastor, estou sendo caluniado, ferido, machucado. Isso vai contribuir, aleluia, para o seu crescimento. Não foi isso que o apóstolo Paulo escreveu: as minhas prisões contribuem, aleluia, para o crescimento, para o avanço do evangelho. Aleluia. Então as aflições que eu passo nessa terra contribuem para que eu venha crescer na presença de Deus. Contribui, aleluia. E eu posso te dizer, o processo é doloroso, pastora velha, mas vale a pena. Quantos dias a gente vai dormir chorando? Quantos dias a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente chora? Sexta-feira eu estava trabalhando e tinha acontecido algumas coisas em questão da igreja, e eu fiquei o dia inteiro com a cara emburrada. Como eu disse, eu sou uma pessoa autêntica. Se eu demonstro, eu demonstro. Fiquei o dia inteiro com a cara emburrada. E os meninos que trabalham comigo falam: o que está acontecendo? E lá, ninguém me chama de Lucas, é pastor para cá, pastor para lá, até o chefe. É pastor. O pastor está emburrado, gente. O que será que a gente fez? O que será que aconteceu? Eu peguei e falei: gente, deixou na minha, hoje eu não estou legal, né? Aconteceram umas coisas aí, não convém a vocês, fiquem em paz. Aí eles falaram: poxa, o que aconteceu? Depois eu chamei um rapaz que trabalha comigo lá, que é pastor também. Comecei a contar o que tinha acontecido. Ele falou: é assim mesmo, né? Tem dia que a gente fica emburrado, que a gente não quer sorrir, que a gente não quer falar, porque aquilo tem nos machucado. Aí no outro dia eu fui no culto do lar, Deus também abriu o leque da revelação, falou tudo o que estava acontecendo, falou: fique em paz que eu sou contigo. Aí eu sorri e fiquei em paz. Mas tem dias que a gente não consegue, aleluia, dormir, aleluia, de tanta provação que a gente passa, tanta luta que a gente passa, tanta dificuldade, porque o processo, irmão, é doloroso. Mas quando a gente vê os frutos começarem a ser gerado, isso começa a valer a pena. A gente fala: Senhor, valeu a pena passar pelo que eu passei, mas ver os frutos, aleluia, nascendo, e eu poder colher aquilo que eu semeei. Porque a Bíblia, irmão, ela vai nos dizer que aqueles que semeiam em lágrima, aleluia, colherão com alegria. Talvez você tenha semeado e levado a tua preciosa semente chorando, mas o Senhor está dizendo: você vai voltar carregando os teus molhos, e você vai se alegrar da colheita que você vai receber no final. Aleluia. Às vezes é necessário, irmãos, regar a semente que a gente planta. Você está achando que vem fácil? Você vai plantar aqui hoje e amanhã você já vai colher? Não, você tem que cuidar, você tem que adubar a terra, você tem que molhar as plantas, senão elas não crescem. E muitas vezes o que vai fazer dar o crescimento é as lágrimas que a gente derrama. Aleluia. Pedro foi preso. Pedro foi lançado dentro de uma prisão. Um homem que pregava o evangelho, um homem que era assim, turrão, nervoso, que havia cortado um pouco antes a orelha do soldado Malco, mas o próprio Cristo colou de volta e disse: Pedro, não é pela espada, guarda a tua espada na bainha. Um homem que talvez para a sociedade não representava, aleluia, perigo nenhum, agora está sendo preso. E qual o crime que ele cometeu? O de pregar o evangelho. Aleluia, de anunciar o evangelho do reino de Deus, aleluia, para as pessoas. E a Bíblia diz que ele é lançado na prisão. Herodes lança Pedro na prisão e diz: olha, ele vai ficar preso até a Páscoa. Quando chegar a Páscoa, nós vamos matar a Pedro, aleluia, como nós fizemos com Tiago, porque isso tem agradado os judeus. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro ele é lançado na prisão, ele é guardado por 4 quaternos de soldados. 16 soldados são designados
enviados para cuidar de Pedro, para ficar perto de Pedro, dentro daquela prisão. Aleluia, um homem que não tinha arma, um homem que não tinha, aleluia, histórico criminal, estava guardado em um presídio de alta periculosidade, simplesmente por pregar o evangelho. Aleluia, a Bíblia vai dizer que 2 soldados ficavam presos, aleluia, Pedro, para que Pedro não fugisse, aleluia, daquela prisão. Herodes tinha medo que a igreja invadisse, aleluia, aquele presídio para tirar Pedro de lá. Mas entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que quando a notícia que Pedro estava preso chegou, a igreja não foi fazer tumulto, a igreja não foi invadir a prisão, aleluia, você está entendendo? A igreja entrou, aleluia, dentro da casa de Maria, aleluia, talvez, irmã, com medo, aleluia, que alguém invadisse a casa e prendesse mais alguns, mas eles entraram dentro da casa de Maria e falaram: olha, a guerra não é carnal, a guerra é espiritual, e guerra espiritual, igreja, nós não vencemos com a força do nosso braço, aleluia, nós vencemos com armas espirituais. Não foi isso que Paulo diz? Que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas, aleluia. Ou seja, as nossas armas não são carnais. Tem situações na nossa vida que não adianta a gente querer lutar com a força do nosso próprio braço. O apóstolo Paulo diz que é como se a gente socasse o ar, a gente trocasse socos no ar, a gente se cansa e a gente não vence o nosso inimigo. A igreja entendeu, aleluia, que a guerra que ela estava travando não ia ser vencida através do tumulto, do protesto, mas ia ser vencida através do joelho. A igreja se prende dentro da casa de Maria e começam a orar pela vida de Pedro. Senhor, liberta Pedro da prisão. Senhor, liberta Pedro da prisão. E Pedro está lá preso por 4 paternos soldados guardando a vida dele, 2 presos ao seu corpo. E sabe o que eu acho interessante na vida de Pedro, pastora Vera? É que quando Pedro está, aleluia, sendo ameaçado de morte, dito que ele havia sido preso, mas que seria morto quando chegasse a Páscoa. Eu acho muito interessante essa palavra, porque Pedro, ele poderia se desesperar, Pedro poderia começar a questionar o Senhor, mas Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para morrer, o Senhor me trouxe aqui, aleluia, para eu desfalecer ao longo desse caminho, aleluia. Pedro poderia questionar o Senhor de estar vivendo aquela situação, mas sabe o que Pedro vai fazer, igreja? Quando está preso, Pedro vai dormir. O cara era crente, porque quem dorme, aleluia, preso em uma prisão, com 2 homens junto de si, e sabendo que daqui a alguns dias vai ser morto, quem que dorme? Seja sincero, você ia dormir, eu ia ficar desesperado, falar: meu Deus, Jesus, tem misericórdia, vou morrer, cadê tua promessa sobre a minha vida? Ia ficar lá. Mas Pedro foi dormir. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Não importa o que você esteja passando, descansa. Para de turbar o teu coração. Para de achar, aleluia, que com a ansiedade, com questionamento, com chororô, aleluia, você vai mover alguma coisa. Pedro, ele foi descansar. Pedro foi dormir, porque ele sabia que ele estava debaixo de uma promessa. Aleluia. Que promessa, pastor? Mostro para você na Bíblia. Aleluia. Lá no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo 21, aleluia, vai dizer assim a partir do verso de número 15: e depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, entristecido, aleluia, entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aí a promessa: na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não querias. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso disse: segue-me. Qual foi a promessa que Jesus fez?
Primeiro você vai apacentar as minhas ovelhas. E quando você já estiver velho, que não der para você mais se direcionar, aleluia, se cingir, aí você vai ser entregue nas mãos de algum, e na sua morte você vai glorificar o meu nome. Aleluia. Pedro estava dormindo, por quê, pastora Vera? Porque ele sabia que ele estava debaixo de uma promessa. Pedro sabia que aquilo que o Senhor havia iniciado na vida dele não tinha terminado dentro daquela prisão, aleluia, não tinha terminado, aleluia, dentro daquele cenário que ele estava vivendo aquele dia. Sabe por quê? Aquilo que eu vivo hoje não define aquilo que eu vou viver amanhã. O cenário de hoje não define o cenário de amanhã. Aleluia. E quando eu sei que eu tenho uma promessa sobre a minha vida, eu descanso o meu coração naquele que fez a promessa. Olha o que a palavra, o tema dessa campanha vai dizer: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. E a gente duvida da palavra. Faz um teste aí. Se alguém vier aqui, ó, Deus vai dar livramento, Deus vai libertar, Deus vai curar. Mas será? Meu marido, só Jesus. Meu filho, só Jesus. O médico já disse que essa enfermidade não tem jeito. A gente é tudo assim. Deus vai abrir a porta. Mas será? O Brasil está em crise, né? A gente não sabe como vai ser. Será? A gente duvida. Mas se alguém tocar a tua campainha e falar: fiz um trabalho para te matar, meu Deus, misericórdia, eu vou morrer, pastor, ora por mim. Disse que fez um trabalho para me matar. Você acredita? Eu acredito. Mas quando é Deus falando comigo, eu duvido. Aí eu fico desesperado. Pedro não se desesperou, Pedro dormiu. Porque Pedro sabia que ele estava debaixo de uma promessa. E Pedro sabia que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Aleluia. Eu não sei o que é que você tem esperado da parte de Deus, qual é a promessa que Ele te fez, mas para de turbar o teu coração. Descansa, porque na maneira, aleluia, que no dia que você menos imaginar, na hora que você menos imaginar, a promessa que Ele te fez vai se cumprir sobre a tua vida. É necessário, a gente precisa desapegar, a gente precisa deixar. Senhor, no tempo certo vai acontecer, no tempo certo vai dar certo. Eu preciso despreocupar, eu preciso abrir mão. Como foi dito aqui, eu preciso deixar ir. Precisa, vai embora. O interessante é que Maria poderia dizer: meu Deus, eu perdi aquilo que eu mais amava, que era meu irmão. Não, traz ele aqui, que eu vou agarrar ele agora, daqui ele não sai. Mas Jesus falou de exato: deixa ele ir. Ou seja, não ia ficar preso ali em Marta e Maria, ia para onde quisesse, né? Para onde Deus direcionasse. Aí a gente fica preso, aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque nós estamos com o nosso coração preso naquilo. E nós não podemos agir dessa forma. Tem que descansar na promessa. Eu não sei porque o Senhor está me levando por essa direção, mas Ele está dizendo: tem pessoas aqui que estão, aleluia, aí descabelando, porque a promessa ainda não se cumpriu. Mas Deus está dizendo: descansa, descansa, deita a sua cabeça no travesseiro, dorme, para de pensar nas circunstâncias, nas situações, descansa. Pedro está vivendo um cenário apocalíptico, irmão, de morte, promessa de morte, jurado de morte. O que Pedro vai fazer? Pedro vai dormir. Enquanto Pedro dorme, tem uma igreja que está orando. A igreja está de joelho orando. E a igreja sabia que ela não tinha recursos carnais para livrar Pedro da prisão. Talvez o melhor advogado não tirasse Pedro da prisão. Talvez todo o dinheiro do mundo não tirasse Pedro da prisão, porque Herodes estava disposto a dar prazer para os judeus. Aleluia. A igreja não tinha recursos carnais, a igreja não tinha, aleluia, providência carnal naquele momento. Mas entenda uma coisa: quando acaba recurso na terra, tem recurso no céu para a minha vida e para a tua vida. Quando na terra falta, do céu vem. No que o salmista Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nada, não vai faltar nada. Descansa o teu coração. Claro que se o Senhor tem sido o teu pastor, que tem esse detalhe aí. Todo mundo gosta de declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas será que você tem agido como ovelha para ter o Senhor como pastor? Porque não falta para quem é ovelha. Se o Senhor é teu pastor, não vai faltar. Mas se Ele não tem sido o teu pastor, aí você vai olhar as circunstâncias e dizer: tem faltado.
Porque Ele não tem sido teu pastor, você não tem deixado Ele te pastorear. E o pastor Jesus, Ele direciona por onde? Por caminhos verdejantes, por pastos verdejantes, para águas tranquilas. Aleluia. Acaba o recurso da igreja. A igreja não tinha o que fazer, mas o que a igreja faz? A igreja vai para o joelho. A igreja está orando, está orando, está orando, está orando. E de repente Pedro está lá na prisão, e Pedro abre os olhos, ele tem uma visão espiritual. Pedro tem uma visão, ele vê um anjo, aleluia, dentro daquela prisão. E a Bíblia vai dizer que o anjo vai dizer o que para Pedro? Olha aqui, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz, e tocou Pedro no lado, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E quando, aleluia, o anjo disse: levanta-te depressa, as algemas que estavam nas mãos de Pedro caíram. Aí você pode me perguntar: mas pastor, você mesmo disse que haviam 2 soldados presos com ele. O que a palavra do Senhor nos diz? Que Ele nos faz invisível aos olhos do nosso inimigo. Aleluia, Ele cega a visão do nosso adversário. Porque olha o que vai dizer a palavra do Senhor: que resplandece uma luz dentro da prisão. Quem está em treva não pode ver luz, igreja. Quem está no quarto escuro só vai observar a luz se ele abrir a porta. Se não abrir a porta, não tem como contemplar a luz. Então eram homens que estavam em trevas. Como eu contemplar a luz? Não podia, porque a própria Bíblia vai dizer que o homem carnal não discerne as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Aleluia. Ou seja, não tem como eu viver o sobrenatural de Deus se eu for um crente carnal. Hoje em dia a gente está vivendo uma leva dessa aí. Depois que, nada contra, eu também já estudei, já fiz teologia, mas depois que o pessoal começou a fazer teologia, muitos se esfriaram. Já não crê mais em visão, em revelação, em profecia. Já não crê mais no profético. Já não crê mais no apostólico. Já não crê mais no mover. Aleluia, não crê mais, fica um crente cético. Acha que vem à igreja só por vir. Eu vou ali, vou louvar 2 louvores e acabou, eu vou para minha casa e pronto. Já não vive mais no natural, no sobrenatural, passa a viver no natural. E quem vive no natural não vive milagre. Crente tem que ser doidão, irmão. Crente tem que ser doido. Uma vez eu queria comprar um móvel para minha casa, não lembro qual era. Eu não tinha condições de comprar. Eu passava todo dia na loja e eu gostava daquele móvel. E eu falava: meu Deus, eu quero esse móvel. Era um armário. Eu quero esse armário, eu quero esse armário. Esse armário é bonito, ele é de mogno, eu quero esse armário. Mas eu não tinha condições de comprar. Desempregado. Aí eu uma vez desci o ponto de ônibus, entrei dentro da loja, coloquei a mão no armário. Senhor, eu profetizo que esse armário vai ser meu. Vai estar lá na cozinha da minha casa, eu profetizo. Aí quando a gente casou, a minha mãe falou: vou te dar um presente. Eu falei: o que você vai me dar? Vou te dar um armário. Aí ela foi e comprou. Quando chegou o armário que montou, o armário era o que eu queria. Era o mesmo armário. Eu falei: meu Deus, que coisa que o Senhor faz. Aleluia. Tem que viver, irmão, no sobrenatural. Para de ser: mas as minhas condições não dá, o meu dinheiro não dá, o meu salário não dá, eu não tenho condições. Para de viver no natural, passa a viver no sobrenatural. O que Paulo disse? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Ele tem te fortalecido, você pode todas as coisas. Aleluia. Pedro está preso, a luz resplandece sobre aquela prisão, o anjo toca no lado de espelho. O que? Desperta. Tem dia, irmão, que a gente descansa, tem que descansar, mas tem hora que o anjo vai tocar e você vai falar: desperta, chega de dormir. Porque quem está dormindo não vive milagre. Pode até sonhar, mas não vive. Aleluia. O que Pedro achou quando ele estava lá fora? Que ele estava sonhando. Ele só foi se dar conta quando ele estava lá do lado de fora da prisão. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o anjo toca, caem as algemas, as cadeias das mãos, e o anjo vai dizer: cinge-te e ata as tuas sandálias. Ele lembrou da promessa. Ele lembrou lá atrás, quando o próprio Cristo disse: quando você for morrer, alguém vai te cingir e vai te levar para o lugar que você não quer ir. Mas quando o anjo, aleluia, tocou em Pedro, aleluia, e disse: cinge-te. Aí Pedro lembrou: estou debaixo de uma promessa. Aleluia, eu estou debaixo de uma promessa. Não vai ter morte, não vai ter vergonha, vai ter honra da parte de Deus. O meu adversário vai ver a glória do Senhor, aleluia, resplandecendo sobre a minha vida. O anjo falou para ele: desperta, Pedro. O que a Bíblia diz? Desperta tu que? Desperta tu que dormes.
Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor já vem raiando sobre a sua vida. Aleluia. Pedro levanta, ele cinge, as algemas caem, ele passa pelos primeiros soldados, passa pelos outros soldados, passa por mais alguns soldados, e quando ele se vê, ele está diante, pastor José Bandeira, de um grande portão de bronze. Aleluia. E talvez Pedro disse: o anjo me trouxe até aqui, mas e esse portão? Como que eu saio agora? Você já foi no shopping? Quando você vai entrar no shopping, aquela porta, ó, abre, você fala: meu Deus, que chique, né? Passei aqui, a porta abriu. Mas essa tecnologia já tinha na Bíblia, pastor. Já existia. Só pensar, meu Deus, mas agora, mas na Bíblia já tinha. A Bíblia falava que a terra era redonda antes do homem descobrir que a terra era redonda. A terra é plana, a terra é quadrada, e a Bíblia já falava que ela era redonda. O Spurgeon, se não me falha a memória, disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Aleluia, a Bíblia é atual. Alguns querem modificar, não vamos trazer a Bíblia para a realidade de hoje, não. A Bíblia é atual, ela continua sendo atual. Tudo aquilo que acontece está aqui. A pastora falou, teve o terremoto lá, matou quantos? 11 mil até agora? 13 mil? 11 mil. O que Jesus falou? Vai ter terremoto. Vai ter peste. Não veio o Covid? Vai ter peste. Vai ter fome. Vai ter tantas coisas. A Bíblia já dizia, está acontecendo, que a Bíblia é atual, a Bíblia não muda. Pedro vai estar diante de um grande portão. Talvez Pedro pensou: e agora? Saí até aqui, mas e agora? Por onde eu passo o portão? De repente aquele portão se abre, pastor. Aleluia, aquele portão se abre para Pedro passar. E sabe o que a Bíblia diz? Aleluia, que aquele que abriu o portão é aquele que tem a chave. Aleluia, a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha, e que fecha e que nem abre. Aleluia, talvez você até está saindo da situação, mas ainda tem algo na tua frente. Aleluia, que está te impedindo de sair para fora, mas o Senhor está dizendo: hoje a chave está virando. Aleluia, hoje a chave está abrindo aquilo que está fechado sobre a tua vida, e você vai passar para o outro lado. Aleluia, você vai passar, porque eu te fiz uma promessa. Aleluia, eu te fiz uma promessa. Aleluia, aquele que promete não mente. Igreja, ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Pastor, mas ainda não aconteceu. Mas aguarda, espera, confia. Entre a promessa, o cumprimento da promessa, aleluia, você tem que passar pelo teste. E o teste é o do tempo. Ai, como dói esperar. Diz que é para hoje, para agora. Mas o Senhor está dizendo: espera, porque antes de eu liberar algo sobre a tua vida, eu preciso te preparar para receber aquilo que eu tenho para você. Não é de qualquer maneira que se recebe algo. Aleluia, você precisa estar preparado para receber. A porta se abre, Pedro sai daquela prisão, e quando ele sai da prisão, ele vai até onde os crentes estão orando por ele. Ele vai até a casa de Maria, ele bate a porta, e a Bíblia vai dizer que uma menininha é designada por atender a porta. E aí quando ela bate, ele bate na porta, e ela vai perguntar: quem é? Aí ele vai dizer: é Pedro. Manda dizer que Pedro está aqui. Ela nem abre a porta, porque ela estava com medo também de ser presa. Os que estavam lá orando estavam com medo de ser preso. E a igreja está lá orando: Senhor, liberta Pedro da prisão, liberta Pedro da prisão, liberta Pedro da prisão. Aí não é a igreja que vai buscar ele lá na prisão, é o anjo. Mas dizendo uma coisa, é a oração da igreja que foi buscar o anjo para tirar Pedro da prisão. Sabe o que acontece? Enquanto você está aqui adorando, buscando, bendizendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor, o Senhor está mandando o anjo lá na tua casa. Você crê nisso? Aleluia, Ele está mandando um anjo lá na tua casa. O anjo está indo de conta ao teu filho, ao teu esposo. Aleluia, o anjo do Senhor, ele trabalha por aquele que neles confiam. Aleluia, ele envia os anjos para nos guardar. Glória a Jesus. A oração leva ao anjo de Deus. A igreja, sabe por quê? Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode. Onde eu não posso entrar, Deus pode. O que eu não posso fazer, Deus pode. Já foi falado aqui, o que é para você fazer, faça você. Mas o que é para Deus fazer, deixa Deus fazer. Ele sabe como fazer, na hora de fazer, no momento de fazer. Aleluia. Pedro está lá batendo na porta.
manda dizer que Pedro está aqui. Ela vai. Ó, tem um homem lá na porta dizendo que é Pedro. Aí os irmãos estão ajoelhados orando. Pedro, Senhor, liberta, Pedro está pisando. Vão dizer, que Pedro nada, menino, Pedro está preso. Você entendeu o mistério? Às vezes a gente ora buscando algo, quando algo acontece a gente não acredita. A gente fica duvidando. Não, mas tá ali, é teu, é a bênção. Não sei, não. Tem até medo de pegar. Eu vi um vídeo de um pastor que Deus usou ele, Deus mandou ele dar o carro para um obreiro da igreja. E ele foi lá, ele deu o carro, o obreiro ficou besta, não acreditava. Pegava a chave e olhava, mas será mesmo pastor, você está me trolando, né? Você está brincando com a minha cara. O pastor, não rapaz, entra aí, é teu, Deus mandou te dar. E ele todo assim, sem acreditar. Ele foi assimilar, depois de um bom tempo, né, que ele tinha ganhado o carro. Ficou sem acreditar. Sem acreditar, e a gente é assim. A gente espera algo, quando acontece, a gente não acredita. A gente fica igual bobo. Pedro está lá. Não, Pedro está na prisão. Vai orar, volta a orar, porque ele está preso. Manda dizer que Pedro está aqui. Não, menina, Pedro está preso. Aí só na terceira vez, aleluia, que eles vão abrir a porta e ver que Pedro estava lá, estava livre, leve, solto, aleluia, debaixo da promessa da parte de Deus, aleluia. O Senhor está dizendo, para de incredulidade, aleluia, passa a colocar a tua fé em ação. Se o Senhor disse que vai chegar, que Ele vai fazer, que vai acontecer, não importa o tempo que você tem orado, igreja, a oração ela tem resultado. Oração tem resultado, igreja. E se não acontece é porque muitas vezes nós estamos orando da maneira errada. Às vezes a gente tem que falar, Senhor, eu quero me alinhar. Já estou terminando, pastor. Aleluia. Eu quero me alinhar ao teu propósito. Olha isso. Domingo eu estava ministrando lá na igreja, domingo retrasado, e o Senhor me levou a falar sobre Ana. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que todos os anos Ana subia com seu esposo para sacrificar o Senhor. E todo ano Ana ia lá e falava o que para Deus? Senhor, eu quero um filho. Eu quero um filho. Mas por que Ana queria um filho? Porque tinha na casa dela uma tal de Penina que todo dia irritava ela, né? Principalmente, a Bíblia vai destacar, nos dias em que ela ia subir ao templo. Aí ela ficava irritada, chorava, não queria comer. Eucana pegava a melhor parte do sacrifício e oferecia a ela. Ela não queria. Todos os anos ela subia ao templo e ela falava o quê? Senhor, eu quero um filho. Mas para que, Ana? Para mostrar para a Penina que eu também posso gerar. Aí o que aconteceu? Passava ano, entrava ano, nada. Ana não gerava. Aí chegou um dia que Ana ela vai subir ao templo. Só que naquele dia Israel está vivendo uma apostasia espiritual, pastor Zé Bandeira, tremenda. Que a Bíblia vai dizer que Eli, o sacerdote, já estava cego, já não tinha mais visão. Não tinha mais visão manifesta. Deus se manifestava mais. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que profanavam o templo do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando isso acontece, eu não posso mais permitir com que ele continue sendo sacerdote de seus filhos. Preciso dar cabo de Eli, não pode mais ser sacerdote. Aí o que Deus pensava? Deus precisava de um sacerdote, de um profeta, de um juiz. Que Eli reinava já como juiz há 40 anos. Deus precisava de um sacerdote, de um profeta e de um juiz. Aí o que Ana vai fazer? Ana vai subir naquele dia. Mas naquele dia ela não vai subir só para pedir. Ela vai subir para fazer um voto. Ela sobe, ela fala, Senhor, no coração, porque palavra não tinha, não saía. Eli teve ela por embriagada, a palavra não saía. Ela orava no coração e ela falou assim para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der um filho varão, que mulher específica, né? Se o Senhor me der um filho varão, e sobre ele, né, o Senhor me conceder, eu vou entregar ele para o Senhor todos os dias da vida dele. E sobre a sua cabeça não vai passar navalha, ou seja, ele vai ser um nazireu, um separado. Aí Deus se atentou à oração de Ana e falou, opa, esse ano o negócio foi diferente. Todo ano ela vinha para pedir filho, para mostrar para a Penina que ela podia gerar. Mas hoje ela veio para fazer um voto, dizendo que se eu conceder, ela vai entregar. E Deus falou, ó, Ana precisa de um filho, mas eu preciso de um sacerdote. Ou seja, a vontade de Ana se alinhou com a vontade de Deus. Aí o milagre aconteceu. Enquanto a gente querer vitória para mostrar para o nosso próximo, não vamos receber nada. Mas o dia que a gente se alinhar para viver o propósito de Deus, aí o sobrenatural vai começar a acontecer sobre as nossas vidas. Quando Ana fez esse voto, a própria boca que falou que ela estava embriagada foi a boca que liberou a palavra. Vá em paz e que o Deus de Israel conceda a sua petição.
Aí a Bíblia vai dizer que Ana gera Samuel, entrega, e depois que ele entrega, aí Deus abre a madre dela. Ela concede, se eu não me engano, 5 filhos e 2 filhas. Aleluia. Ela concede, igreja, muito mais filhos. E ela gera, por quê? Porque ela se alinhou ao propósito de Deus. Entenda uma coisa, a oração, quando está debaixo do propósito de Deus, tem resultado. A igreja estava orando por Pedro. Pedro estava preso, aleluia, mas Pedro descansou. Por quê? Porque Pedro tinha uma promessa. É o resumo dessa palavra para a tua vida. Se você tem promessa, e se você confia naquele que te fez a promessa, descansa na promessa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Posso orar, pastores? Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. A voz já foi embora. Se o pastor tiver um louvor para adorar, põe aí, pastor. Eu adoro junto com o senhor. A gente adora junto, que a garganta está coçando já. A idade vai, né? Igual o Salomão disse, vai idade. A idade vai embora. Por favor. Vai idade, não tem jeito. Amém. O pastor vai adorar, que a gente vai acompanhando. Aleluia. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor te fez, mas eu quero te convidar a fechar os seus olhos e pensar nela. Não precisa nem falar. Só pensa. Lembra. Aleluia. Pode lembrar. Ó Senhor, faz tanto tempo que eu estou esperando. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Pai, diante da tua presença. Meu Deus, sonda cada vida, sonda cada coração nessa hora. Meu Deus, o Senhor sabe, ó Pai, as promessas que o Senhor fez sobre a vida desse irmão e a vida dessa irmã. E Ele também sabe, Pai, quais as promessas que o Senhor fez. Talvez Ele está aqui contando os dias, as horas para o milagre chegar. Ah, Senhor, eu te peço que nessa hora o Senhor venha conceder, meu Deus. Ah, Pai, aquilo que os teus filhos têm buscado. Senhor, Pedro estava descansando porque ele sabia, aleluia, aquele que havia feito a promessa. Ah, Senhor, Jó, no meio de todo o reboliço que ele estava vivendo, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará em meu favor. Senhor, que nessa noite venhamos aprender a descansar nas promessas que o Senhor nos fez. Talvez nós estamos, ó Pai, questionando o porquê está demorando tanto, mas o Senhor está dizendo: filho, descansa, porque aquilo que eu prometi, eu vou cumprir, porque eu não sou homem para mentir, não sou filho do homem para se arrepender. Senhor, começa a liberar sobre a tua igreja, que não venhamos andar mais, Senhor, sobre, Senhor, o carnal, mas que venhamos andar no sobrenatural de Deus. Ele está dizendo: para de viver, aleluia, no carnal, entra numa atmosfera sobrenatural nessa noite. Ele tem renovo para a tua vida, aleluia. Hoje é a noite dele renovar as promessas que ele te fez. Oh, Senhor, visita a tua igreja. Sei que os teus olhos, Espírito Santo, adora ele, igreja. sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos, Declare, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria ela vem pela manhã. vem Aleluia. de manhã. Olha o que ele está dizendo para você nessa noite. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Ele não mudou, permanece sendo o mesmo. Tu és fiel. Levanta a tua mão e declare nessa noite. Deus de aliança, Levanta a tua mão, adora ele. Deus de Promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua aleluia, vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso
teus planos não podem ser frustrados. Olha aí, aleluia. Minha esperança está nas mãos do grande Aleluia, Ele é o eu grande sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Ele não é homem. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você crê nisso nessa noite, que a palavra dele vai se cumprir? Então aplauda ao Senhor o mais forte que você puder, amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Bênção de Deus. Deus abençoe. Nasceu a dupla, hein? Meu Deus. Amém, meus amados. Quer falar algo, pastor? Não. Aleluia. Vou dar só um recado aqui, mas a gente já está encerrando. Amanhã, propósito com os varões no monte, tá? Então, irmão Eduardo, amanhã vem para cá às 7 horas, tá, filho? Propósito com os varões. 7 horas não, porque 7 horas. Aí 15 para as 8 tá bom, né? Que dá tempo, a gente vai lá, a gente volta antes das 10. Dá tempo tranquilo, 7 horas é muito cima mesmo, porque aí tem trabalho, tem tudo, então chega correndo, não dá certo. Então amanhã só tem esse compromisso, não é? Para a glória de Deus. E domingo estamos aqui de novo, né? Vai falar do... já está no grupo já, que vai ter saída na sexta-feira também, vai ter vigília, noutra igreja também, e vamos dar glória, né, irmãos? Para a glória de Deus. É assim. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, eu te glorifico, porque mais uma vez o Senhor dirigiu esse culto, ó Pai. Te agradeço pelo teu servo que trouxe essa mensagem do céu para nossas vidas, pelo teu servo também que nos trouxe também uma saudação, Pai, da tua parte, ó Pai querido. É muito bom saber, Pai querido, que o Senhor ainda usa teus servos na terra, porque eles se deixam ser usados pelo Senhor. E quando isso acontece, Pai, nós diminuímos, e como vasos na mão do oleiro, Pai, nós recebemos somente aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Eu agradeço por cada um que veio, por aqueles que não veio também, eu oro para que tenham, Papai querido, cada vez mais, Pai, saúde, Papai querido, que tenham, Papai, tua presença também nos lares, em nome de Jesus, e que teu nome venha a ser glorificado. Papai, leva cada um em paz e segurança, em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão, querido, que o grande amor de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam em nosso meio, desde agora e para todos sempre. Aquele que crê, diga amém. Salve o teu irmão com a paz do Senhor Jesus.